O mercado de títulos de alto rendimento está um pouco mais complicado. As tendências de alavancagem e todos os contratos que foram retirados das perspectivas dos detentores de títulos, toda essa proteção está desaparecendo e o spread está muito baixo, o que é um pouco preocupante. Annie e Eric, bem-vindos de volta ao estúdio da Ducascope TV. Obrigada pela presença. Obrigada, Jéssica. Obrigado. Hoje nós vamos falar sobre a curva de rendimento dos Estados Unidos. O que vocês têm a dizer sobre esses movimentos em 2017? A curva de rendimento dos Estados Unidos tem sido o assunto do momento e achatou muito durante 2017. O spread entre os Treasuries de 10 anos e os de 2 tem reduzido dramaticamente. O diferencial entre 10 anos e 2 anos caiu de 130 pontos base no início do ano para 60 pontos base no momento, o que é potencialmente preocupante. Minha interpretação pessoal é que o mercado está muito complacente em relação à expectativa de inflação e à inflação futura, o que significa que os investidores estão muito complacentes. O problema é que, se estivermos errados, se tivermos efeitos dos preços do petróleo e de outras commodities e, consequentemente, uma alta da inflação, as taxas de juros aumentarão, o que é, em última análise, negativo para o crédito. Mas falaremos mais sobre isso depois. A segunda interpretação é que talvez os mercados vejam o aperto cumulativo da política monetária do Fed como um pouco excessivo e que o crescimento será mais lento no próximo ano, com uma curva de rendimento invertida, o que significa uma recessão e também seria negativo para o crédito, porque significa que teremos uma taxa de inadimplência mais alta. Portanto, de qualquer forma, a situação é preocupante em 2018 e esse grande movimento da curva deve ser monitorado. Eric, qual é a sua opinião sobre o achatamento da curva de rendimento dos Estados Unidos? O achatamento da curva poderia ser uma preocupação, porque todos conhecem as consequências de uma curva plana, mas, para ser sincero, estou um pouco relutante em comentar sobre essas consequências, porque a comparação histórica é um pouco perigosa, pois significa que todos os fatores são os mesmos do passado. All things are the same, and in the past we didn't have any QE. We didn't have any negative rates in Europe and so on. No passado, não tínhamos afrouxamento quantitativo, taxas negativas na Europa e assim por diante. Por isso é um pouco difícil dizer se uma curva mais plana no passado significará o mesmo no futuro. Ninguém sabe, mas dito isso, eu apostava no achatamento da curva. Então estou muito contente, acho que o movimento vai continuar. Happy, and I think that it will continue. Now the curve is relatively flat. No momento, a curva está relativamente plana, mas o sinal mais perigoso não é uma curva mais achatada, mas sim uma inversão da curva, especialmente entre os Treasuries de 10 anos e 30 anos. A taxa de 30 anos no momento está a 2,75%, o que é incrível, considerando que a taxa de fundos do Fed vai aumentar no próximo mês e que a curva está muito plana. And the curve is very flat. So, for me, it's a kind of... Nesse sentido, estou considerando isso como uma espécie de alerta para 2018. Não acho que a situação seja perigosa, mas se as coisas começarem a piorar nos mercados de risco, incluindo de equities e de alto rendimento, esse seria o início do retorno dos títulos do Tesouro dos Estados Unidos. It would be the beginning of the coming back of the US Treasuries. E o que os investidores podem esperar de 2018 em se tratando de mercados de crédito? Como eu disse antes, a situação é complicada de qualquer forma. De certa forma, nos Estados Unidos, se o pacote fiscal for aprovado em 2018, o efeito negativo das taxas mais altas ou uma correção desse movimento poderia ser mitigado
mercado, mas, novamente, o diferencial do spread está muito baixo no momento. Então, tudo vai depender do movimento das taxas de rendimento. O pacote fiscal ajudaria principalmente os títulos com grau de investimento. Então, não estamos tão pessimistas em relação a esses tipos de títulos. O mercado de títulos de alto rendimento está um pouco mais complicado. As tendências de alavancagem e todos os contratos que foram retirados das perspectivas dos detentores de títulos, toda essa proteção está desaparecendo e o spread está muito baixo, o que é um pouco preocupante. Agora, em se tratando dos mercados europeus, os dois bancos centrais estão mudando suas políticas. Os Estados Unidos vão reduzir seu balanço e o Banco Central Europeu vai reduzir significativamente seus programas de compras, de 60 bilhões para 30 bilhões por mês. Mas, por outro lado, teremos um reinvestimento de 50 bilhões, portanto, veremos um certo impacto sobre o crédito. O que poderia atenuar esse efeito negativo é que sabemos que Mário Draghi, que vai deixar o cargo em novembro de 2019, não vai querer elevar as taxas antes de terminar seu programa de compras. Talvez antes de partir, ele tome alguma medida, mas temos muito tempo para ver isso. Por outro lado, não estamos tão positivos em relação aos mercados de crédito. No momento, nossa expectativa é de que veremos uma correção, e após isso, acredito que ficaremos mais positivos em relação a esse mercado. Fantastic. And Eric, qual é a sua opinião? Você concorda com a Anne? Em se tratando do mercado americano, sim. Em se tratando da Europa, eu estou mais confiante. Eu acho que o BCE será muito cauteloso e que o programa de compras continuará, mesmo que os montantes sejam mais baixos. O impacto não será significativo sobre o mercado com grau de investimento. The impact will not be significant on the investment grade market. The more dangerous A classe de ativos mais perigosa, em minha opinião, é o mercado europeu de alto rendimento, porque os spreads estão muito apertados. O mercado é pequeno e muito volátil. Além disso, 2 semanas atrás, vimos o início de uma venda generalizada. Portanto, essa é a classe de ativos mais perigosa do universo do mercado de crédito. This is the most dangerous asset class in the credit universe. Even worse than emerging markets. Pior ainda que os mercados emergentes? Because emerging markets. Provavelmente sim, porque nos mercados emergentes, se você investir em países como a Índia, que acaba de ter sua nota de crédito elevada, os spreads estão bastante estáveis. E o mais importante é não esperar por altos lucros nesses mercados, mas você tem cupons mais altos e rendimentos mais altos neste ambiente de baixo rendimento. Huge profits due to the tightening of the spread. But you have the carry every day. You have a higher coupon and higher yields in this very low yield environment. And Globalmente falando, este ambiente de baixo rendimento irá persistir durante este ano. E mesmo que suba um pouco, os rendimentos estão baixos no momento, que ainda assim permanecerão baixos. A bit higher. E concluindo, eu diria que o grande tema para este ano será o retorno à qualidade. Anne e Eric, muito obrigada por conversar com a gente e compartilhar seus comentários. Isso é tudo por hoje, mas continue conectado à Dukascop TV para mais entrevistas e análises exclusivas. Até mais!